Bom dia, meu povo, tudo bem? Começando aqui mais uma live no Oscar da Vida Abundante, Desafio Vida Abundante. Essa que vai ser a última semana. Eu podia fazer, pega um livro ali pra mim, por favor, mano. Só pra colocar de suporte aqui. Não esquece de falar pro pessoal mandar avião assim. Bom dia. Olha só, a gente tá aprendendo, cada vez a gente vai aprendendo um pouquinho mais a mexer com essas plataformas. Deixa eu ajustar aqui. Isso, melhora. Vamos começar a acionar o aviãozinho aqui. Já vamos mandar para todo mundo. Vamos bombar nesse aviãozinho. Quer ver, ó? Vou mandar aqui para todo mundo, ó. Faça o mesmo aí, vai. Hora do aviãozinho. Convidar as pessoas, né? É assim que a gente convida as pessoas. Manda mensagem, WhatsApp. E acorda a galera cedo. Já manda mensagem no WhatsApp, dá aquela chacoalhada, porque é a última semana, hein? Última semana do nosso Desafio Vida Abundante. Aí, eu acho que tá. Tô mandando pra muita gente, hein? Ah, mandei. Deixa eu botar isso aqui também. Eu não paro, que bom. Já mandei pra galera. A gente que acordou cedo tem que acordar todo mundo, não tem dessa não. Quem? Não é, tô falando aqui, a gente que acordou cedo tem que acordar todo mundo. Ah, sim. Vamos nessa. Isso aí, gente, chegando ao fim aqui do nosso Desafio Vida Abundante. Quarta-feira a gente começa a nossa sexta turma do TAG. Se você não se inscreveu ainda, dá tempo. Se inscreva, participe com a gente. Tempo de mudança, de transformação. Tempo de crescimento. A inscrição. Do quê? A inscrição, né, na bio, fala aí na bio do Instagram. Ah, tá. A inscrição, o link tá na bio do Instagram. Vai lá, tem um linkzinho lá, simples, super simples, 100% grátis, 100% digital. Vai ser tudo online, encontros diários, 21 dias. Você não paga nada por isso. Quer dizer, paga sim. Você tem que se comprometer, você tem que querer. Querer crescer e crescer com força. Tá certo? Tem que querer muito. Então entre lá, faça sua inscrição, já indique seus amigos. É tempo da gente revisar as coisas, tempo da gente se fortalecer para que a gente possa avançar. Bom dia, Rogério, tudo bem, cara? Que bom você estar aqui com a gente. Isso aí, você pode estar mandando suas perguntas aqui também, a gente vai respondendo. Meu computador ali, por favor. Tá, e vamos começar que estamos na nossa Tem gente última. Com dúvida. Aqui no computador, bota aqui, ó, no seu celular, pra gente ver tudo aqui. Tem gente com dúvida, né? Em algumas coisas do tag, se quiser perguntar, uma coisa que, né? inclusive, também se tiver dúvidas com respeito ao tag, pode perguntar aqui também. A primeira delas já vou tirar, porque a gente tem muita gente, mas é de graça mesmo? É de graça, tá? Você não vai pagar nada por isso. E depois você entra, você não paga nada não tem taxa nenhuma. É a nossa entrega aqui para você, tá? Em períodos complicados, difíceis, de muito conflito, de muito confronto na nossa vida, é momento da gente poder aprender, crescermos juntos, nos fortalecer, tá certo? Cadê você, amor? Aham, olha aí, que acordou há pouco. Bom dia, vamos lá. Vamos começar? Abre aqui pra gente. Primeira coisa é que eu me amarrei muito na arte do Seja Forte e Corajoso. Achei inspiradora a arte por si só. E até estava relendo, porque assim, o Seja Forte e Corajoso, a gente bate muito em cima dele, né? Porque o Seja Forte e Corajoso era uma conversa de Deus com Josué. E depois de tudo que aquele povo passou, vamos falar de Josué, tudo que Josué passou, né, naquele tempo, 40 anos, imagina, 40 anos de caminhada com Deus, 40 anos ali no deserto, 40 anos enxergando, vendo, lidando com o poder, com o suprimento, com a provisão, com a proteção de Deus no deserto. Chegou a hora então de Josué assumir o comando. Ele seria então agora o líder do povo. Ele queria conduzir o povo agora na conquista da terra. Eles já tinham chegado na terra e agora Josué liderar aquele povo para conquistar a terra.
Na verdade, antes disso, ele era, digamos assim, de forma bem fácil de entender, ele era um assistente, né, de Moisés. Ele era um assistente de Moisés. Só que um assistente muito do corajoso, por sinal. Exatamente. Porque, assim, Josué foi um dos poucos que entenderam que a promessa de Deus, ela não é um presente. Que a promessa de Deus literalmente um convite, né? Deus ele fez a promessa, ele entregou a promessa através de Moisés, da terra, da conquista. Todo mundo fala da terra prometida, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar da terra prometida. Mas Josué, ele entendeu que aquilo ali era um convite, que ele precisava avançar. E naquele momento ele deu uma rateada e Deus falou: Josué, seja forte e corajoso, não temas, eu estou contigo. Reflita na palavra, fale na palavra de dia e de noite. Medite na palavra, fale dela, viva a palavra. Não, a questão é que provavelmente uma das coisas que aconteceu é porque Josué, ele sempre teve ali em Moisés uma força, né? Referência. E de repente Deus o chama para uma posição na qual ele tiraria a força de Deus, de dentro dele próprio e de Deus. E nós também aqui no dia a dia, nós passamos muitas vezes por esses momentos, sabe? E muitas das vezes a gente se apoia em outras pessoas, muitas das vezes a nossa força vem de fora, muitas das vezes o nosso aconchego vem de outras pessoas, vem de outras coisas. E em diversas situações a gente se vê sozinho. A gente se vê agora diante de uma conquista, né? Diante de situações nas quais ou você marcha ou você está parado ali, você ficou parado no deserto. E é justamente numa situação como essa que Deus vira para Josué e fala: Josué, seja forte e corajoso. Ou seja, olhe para mim, somente olhe para o alto, confie, vai dar certo. E muitas das vezes a gente passa por situações assim. Sabe, a gente realmente precisa aprender a não nos apoiar em pessoas, a não nos apoiar em circunstâncias, em coisas. Tem muita gente que está entregue a vícios, por exemplo, né? Vícios de toda forma. E, enfim, só fazendo um paralelo aqui com a vida, nossa vida diária. E diversos momentos nós somos colocados sozinhos diante do desafio, nos sentimos na solidão. E é exatamente nesse momento que Deus vira e fala: seja forte e corajoso. Porque são momentos da vida em que a gente é tomado pela angústia, né? A angústia é um sentimento que todos aqui já sentimos, a gente sente várias vezes. Agora, o entendimento que nós precisamos ter é que a angústia, ela não é um sentimento que vem pela falta da resposta, por não saber o que deve ser feito. A angústia não vem por conta disso. A angústia, ela vem porque no fundo do nosso coração ele sabe, nós sabemos o que precisa ser feito e não fazemos. Verdade, então nosso também. coração se angustia nesse sentido, né? Então, pegando aqui Josué, né, o seja forte e corajoso, é porque Josué ele sabia o que precisava ser feito. Ele sabia o que precisava ser feito, mas ele não sabia o como. Ele estava angustiado, porque ele falou: meu Deus, eu vou ter que guerrear, eu vou ter que apossar da terra, eu vou ter que expulsar pessoas da terra, ou seja, eu vou ter que me envolver, vou ter que me comprometer até o talo com tudo isso aqui. E aquilo angustiava o coração dele, assim como angústia no nosso coração também. Hoje o nosso coração está tomado de angústia, mas deixa eu te falar uma coisa. A angústia que está no teu coração não é porque você não sabe o que precisa ser feito, é porque você sabe o que precisa ser feito, mas não sabe como fazer. E é nisso que o Espírito ele trabalha, a nossa porção, o Espírito que existe em mim, que existe em você, lembrando que nós somos corpo, alma e espírito. Agora eu estou falando da tua porção, tá? Ele é a porção de Deus em você, é o lugar de Deus em você. E o nosso Espírito ele existe exatamente para nos trazer direção no momento da angústia, entendeu? Porque a angústia ela virá. A dúvida ela virá, a vontade de parar virá, a vontade de desistir virá, tudo isso vai vir, mas não por falta de
Não por falta de saber o que precisa ser feito. Muito pelo contrário. Ela vem porque você sabe o que precisa ser feito, mas você não sabe o como. E é nisso que o Espírito Santo de Deus ele vem nos trazendo o que é a direção. Ele vem falando para você, ó, seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. A situação está ruim, as ondas estão altas, o mar está revolto, mas seja forte e corajoso, mantenha, persista, conquiste. Na verdade, é muito interessante isso que você está falando, porque assim, no TAG, inclusive, a gente fala bastante isso. Que as respostas, elas vêm de dentro de nós e do alto. Então, o que o Diego está falando, inclusive, é muito forte. Por quê? Porque realmente, de alguma forma, nós já sabemos a resposta. A resposta está dentro de nós. E ela vem do alto, para nós. Só que uma das coisas que acontece é que quando a gente está mergulhado em angústia, quando a gente está mergulhado em tristeza, quando a gente está mergulhado em desespero, em culpa, seja qual for o sentimento ruim, solidão, muitas das vezes nós somos 3 em 1, certo? E no nosso espírito, nós somos espírito, alma e corpo. E no nosso espírito, o Espírito Santo, inclusive, está falando conosco. E você tem aquela sensação assim, você fala, mas Deus está calado. Eu estou no meio de um mar revolto. Eu estou no meio de uma situação aqui impossível. Eu me sinto sozinha, Deus não está comigo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, Deus está com você. As respostas estão todas já aí dentro de você, as respostas estão no seu espírito, só que com a angústia muito forte, com a solidão falando muito alto, com a tristeza falando muito alto, nós não conseguimos ouvir a doce voz do Espírito. A gente ainda faz um paralelo de uma mesa de som na qual tem vários sons. São vários canais. São vários canais. E o canal no qual o Espírito Santo dá o direcionamento, a voz é a mais baixinha de todas. Então, o que você precisa fazer? Você precisa silenciar todas as outras vozes para que você consiga, ou então, finalmente, ouvir o direcionamento. Ouvir as respostas que vêm do alto e dentro de você. Então, assim, é muito interessante porque realmente, na verdade, nós sabemos o que fazer. É só porque muitas das vezes a gente não está acessando essa resposta dentro de nós. A resposta que Deus já colocou dentro de nós. E é muito louco porque assim... Não sei se era isso que você estava falando. Isso é exatamente isso. Porque por 7 semanas, vamos lá, essa aqui a gente vai fechar a 8ª semana, são 2 meses. Por 7 semanas nós colocamos um desafio para cada uma das esferas, né? A gente chama de, são 3 esferas, corpo, alma e espírito, colocando em ordem espírito, alma e corpo. Mas vamos lá. A gente começava então com um desafio para o espírito, com um desafio para a alma, com um desafio para o corpo. A gente fez isso por 7 semanas. E na última semana, a gente coloca lá um seja forte e corajoso. Isso é tão forte porque assim, depois de tudo que nós passamos, foram 7 semanas aqui onde a gente estava sendo confrontado, né? Onde desafios pontuais estavam sendo colocados. Para alguns começaram a enxergar o desafio como algo bobo, né? Tanto é que a gente veio explicando, falou, gente, as coisas são simples, as coisas não são complicadas. O problema é que a gente quer ficar complicando as coisas. A gente quer criar problemas para poder arrumar solução. As coisas são simples. E a gente começou a pavimentar esse caminho. A gente começou sempre despertando o espírito, alimentando, ore, perdoe, sabe? Se arrependa. E da mesma forma a gente começou a instigar a alma nas suas emoções e o teu corpo, para que no final você escute exatamente o que é necessário que você faça. Ou seja, uma vez que você tem toda a ferramenta, uma vez que você tem todo o direcionamento, qual que é a hora agora? Agora é a hora de ser forte e corajoso. A hora agora é de avançar. A hora agora é de você perceber que existe maturidade em você. O nosso problema é que nós nos infantilizamos ao ponto de achar que a gente precisa toda hora de alguma coisa nova. De alguma coisa nova para fazer. De alguma nova... Não. Você já começa a crescer e começa a se alimentar.
E a partir daí, o que Deus falou para você? Fala, meu filho, seja forte e corajoso. Permaneça firme. Ore de dia e de noite. Medite na palavra de dia e de noite. Eu poderia ler o versículo só pra gente... Por favor. Lá em Josué, gente, quem tiver com uma Bíblia aí quiser abrir também, Josué 1, do 6 ao 9. É muito interessante porque Deus dá a ordem aqui para Josué que ele seja forte e corajoso. É interessante porque ele repete, somente seja forte e corajoso e obedeça tudo que eu te falei, tudo que está na lei, tudo que já foi dado como ordem a você. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Vamos lá. Lá no 6 diz assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente, lembra que eu ainda comentei? Se você tiver com a Bíblia aí, circula isso daí. Porque Deus fala para ele, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Para quê? Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou seja, até o que a gente estava falando, muitas das vezes a gente sente que Deus sumiu. A promessa que Deus coloca aqui é que não, que Deus estará onde quer que nós formos, onde quer que nós andarmos, mas nós precisamos ser fortes e corajosos. Nós precisamos não parar no meio do caminho, porque senão nós não vamos experimentar a vontade de Deus, nós não vamos finalmente entrar na vida. Quando a gente fala aqui de promessa na terra prometida, é essa vida abundante que Deus quer para nós. O negócio é que o que acontece? Hoje em dia todo mundo tem a certeza que isso daí vem de graça. E que a felicidade a todo e qualquer custo deve ser alcançada assim, ó, independente do que aconteça, independente do que ficar para trás, não interessa propósito, tudo, não interessa, eu quero a felicidade a qualquer custo. Você vê, casamento hoje em dia é o que mais rola, né? Não, o casamento não tá me fazendo tão feliz, não. Pra que eu vou ficar nisso aqui? Ou seja, as pessoas esqueceram de propósito, esqueceram de que precisam ser fortes e corajosas, não desanimar, não se apavorar. Eu falo até mais. Até quando você se pergunta assim, porque Deus não está comigo. E de fato não está. Não está. Diego sempre com suas frases fortes, gente. Não, preste muita atenção. Porque assim, na verdade, chega um momento em que Deus ele precisa estar em você e não mais com você. O pai ele está com o filho enquanto ele ainda é criança, enquanto ele é imaturo. Então o pai ele precisa estar perto, ensina a andar, ensina a levantar, e troca a fralda e troca a roupa, e ensina os valores, ensina os princípios e tudo mais. Agora, uma vez que o filho ele se torna adulto, uma vez que o filho cresce, uma vez que existe maturidade nesse filho, o pai já não precisa estar com, porque o pai já está em, o pai já está dentro, o pai já está internalizado. Então, assim, é um momento difícil. Crescer não é fácil, sabe? Crescer não significa tomar decisões certas o tempo todo. Crescer significa aprender com os erros. E em momentos de pandemia, essa loucura toda que a gente está vivendo, né? Perdendo pessoas queridas, muitas vezes a dor vem, muitas vezes a solidão bate, muitas vezes o desespero vem, muitas vezes os desafios que estão diante de nós parecem serem intransponíveis, né? Assim como imagino para Josué, era incabível, era impossível na cabeça dele. O primeiro desafio que ele tinha era simplesmente atravessar Jericó. Jericó era a cidade mais fortificada que tinha na época. E pior, ela não só era fortificada, como ela ficava no alto. Então imagina, você tem que enfrentar um inimigo que é altamente fortificado e ainda está te vendo de cima para baixo. Cara, eu vou morrer nessa situação. Né? Eu me sinto pequeno diante disso. Eu me sinto impotente diante disso. E foi nesse cenário que Deus falou com Josué. Falou, Josué, entenda, tudo o que aconteceu até então
eu estou te fortalecendo para que você vá conquistar aquela terra. Ou seja, Josué, medite. Quando ele fala assim, medite de dia e de noite. Fale da minha palavra. Sabe o que ele está falando? Fala, Josué, comece a botar para fora aquilo que eu já falei para você. E comece a se alimentar daquilo que realmente vai te fortificar, né? E mais do que isso, porque ele fala o seguinte, Josué, alimente os outros. Quem que alimenta o outro? É criança ou adulto? Pensa aí rapidinho. O adulto alimenta, criança é alimentada. Então o que ele falou lá no versículo 8, depois você vai ver. Fala assim, ó, fale da minha palavra. Fale da minha palavra, ou seja, alimente as pessoas e medite nela. Já é uma postura de alguém que é maduro, alguém que está pronto, alguém que está preparado. E Deus falou o seguinte, então você não para, porque eu te preparei. E porque eu te preparei, eu não vou te desamparar. Eu estou em você, Josué. Seja forte e corajoso. Somente seja forte e corajoso. Então, isso é muito importante para a gente. O nosso grande problema, eu acho que isso, a cultura latina, ela carrega isso com muita força, com muita intensidade, que é a nossa dependência, que é a nossa necessidade de sermos alimentados, de recebermos algo, né? Que é o nosso vitimismo. E até parece duro quando a gente fala em vitimismo em momentos duros, né? Momentos complicados. Fala, nossa, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que eu estou passando. Gente, eu vou te falar que eu posso não saber o que você está passando, mas eu também falo para você que você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que a gente está passando, porque lutas todos nós temos. Agora, não é hora de parar. A hora, quando a intensidade aumenta, é hora de avançar. Ou a gente avança e conquista, ou a gente vai ser engolido. E era o que Deus estava falando naquele momento. Falei, Josué, ou você se levanta, pega tudo o que eu te ensinei e avança, continue me ouvindo, continue obedecendo os meus preceitos e avance, ou você faz isso, ou vocês serão engolidos. Ou seja, eu que fiz vocês bênção para essa terra, Josué. Essa terra não é bênção para vocês. Muitos acharam que iam chegar lá e encontrar uma terra bonita, arada, já prontinha, sabe? Só pronta para entrar, né? Eles só estavam preocupados do tamanho da tesoura que eles iam comprar só para manter, entendeu? Eles não iam nem ter que comprar enxada, não. Era só uma tesourinha mesmo, só para poder manter o que já estava ali. Era chegar e pedir, gente, ó, isso aqui é meu, Deus me deu, por favor, vamos lá, numa conversa, eu gosto de você, você gosta de mim, então vai para lá, porque isso aqui é uma promessa de Deus para mim, direto do céu, ó, Deus lá do céu, ele veio, ele me deu isso aqui. Todo mundo acha que é isso. Na verdade, todo mundo tem certeza que é isso, né? A gente pensa, gente, mas a minha vida tá difícil demais, por que Deus não facilita para mim, né? Por que não faz nada? Pode falar. E a gente vê que, na verdade, Deus, ele não facilita, ele te ensina e te prepara para lutar, ele te ensina e te prepara para marchar. Inclusive, é interessante porque Josué, ele foi preparado no deserto, né? Então, assim, só que muitas das vezes a gente não quer passar pelo deserto, a gente não quer conquistar a terra de gigantes, sendo que a gente vê que não é isso. Nós somos forjados na privação. Na verdade, Deus nos quer como filhos fortes, Deus nos quer como pessoas fortes, pessoas prontas para marchar e para conquistar por si próprias, com Ele, né, dentro de nós e marchando. Eu vou te falar mais. Deus, ele tem um compromisso imutável, eterno com o teu propósito. O compromisso de Deus é com o propósito que ele tem para você. Deus não tem compromisso com a sua conquista. A conquista, Deus entregou para você. Você vai e conquista. A conquista é sua, mas o propósito é meu. Entendeu? Tem até uma frase do Bruce Lee que eu acho muito legal. Eu nem nunca imaginei que o Bruce Lee tinha esse nível de sabedoria. Mas Bruce Lee, ele falava assim, falou que você imaginar que a vida vai ser boa contigo, pelo simples fato de você ser bom, é o mesmo que um vegetariano encarar um tigre e achar que ele não vai comê-lo. Ou seja, a vida, ela é luta. Vida é luta. Você olha para a natureza e você vê isso, que a vida é uma luta constante, a criação é uma luta constante. Então não é, porque isso está acontecendo, mas fulano é tão bom, ou eu sou tão bom, por que isso está acontecendo comigo? A pergunta não é essa. A pergunta é, o que eu vou fazer com o que está acontecendo comigo? Aonde eu vou entrar nesse processo? Aonde eu vou
vou dominar esse processo? Aonde eu serei resposta a partir da dor? Não, e é muito interessante porque tem muitas das vezes que a gente realmente acha que Deus está sendo mal conosco, né? A gente ainda comentou na última live. E assim como uma criança, a gente fica querendo doce, né? Ou seja, fica querendo que Deus resolva a nossa situação lá, fica pedindo de acordo com as nossas vontades. E Deus está olhando e está vendo que aquilo não vai te fazer bem. E sendo que, na verdade, não é maldade, Deus ele tá simplesmente te preparando e te fortalecendo. E você estava até comentando aqui de Josué, eu estava lembrando, um pouquinho mais para frente, se vocês forem ler o livro de Josué, tem uma hora, inclusive, que Deus fala para Josué assim... Isso é muito forte, é muito legal. Não sei se é isso que você está pensando. Mas Deus vira para Josué e fala assim, meu filho, eu estou endurecendo o coração dos seus inimigos. Eu estou permitindo que eles venham até você para que você os faça cair, para que você lute e os vença. Só que muitas das vezes a gente está vendo a vida endurecer, ou seja, os inimigos, né? A gente está vendo as situações ficarem mais difíceis, a coisa está ficando mais difícil e a gente pensa que Deus está nos castigando. Nos castigando. A gente é como castigo. Sendo que, na verdade, Deus está permitindo as situações difíceis. E que você entenda quão grande você é. Exatamente. Que você para entenda que o você tamanho, vença e se torne uma pessoa forte, se torne uma pessoa livre, uma pessoa independente, uma pessoa que voa alto. Uma coisa é fato, gente, os fortes são feitos em tempos difíceis. Outro dia desse eu estava ainda comentando com uma pessoa por uma época de tribulação muito grande que eu passei na minha vida. E a pessoa ainda falou, nossa, mas você não acha ruim essa época que você passou? Nossa, não é... Eu virei para ela e falei assim, você quer saber de uma coisa? Hoje eu sou muito grata a isso tudo, porque justamente por essas tribulações que hoje eu sou uma pessoa muito mais livre, muito mais independente, muito mais forte, pode vir as ondas que for, eu tô querendo encarar, tô querendo passar por cima delas. Muito mais segura, né? Muito mais segura. Então, assim, tudo depende de qual perspectiva você tem. Tudo depende de como você permite que Deus ressignifique a sua história. Porque, na verdade, o que Deus quer, seja qual for a dificuldade, você vai se tornar mais forte dela. Só tem essa saída. Se você realmente faz de acordo com o que Deus nos dá como norte, de acordo com os nortes de uma vida abundante, você só tem esse caminho, você só vai sair mais forte da tribulação, entendeu? Enquanto que não, se você decidir se portar, por exemplo, como vítima, se você não sair do lugar, se você não marchar, presta atenção, que se Josué, por exemplo, não tivesse marchado, a promessa de Deus teria ficado só na promessa. E eles teriam todos, de novo, morrido no deserto. Então, assim, eu decido. A todos os momentos eu decido o que eu vou fazer dessa situação complicada que eu tô passando aqui. O que eu vou fazer desse mar cheio de ondas que eu tô passando aqui. E outra coisa, né, mãe? A gente tá no momento... Ontem foi Páscoa, né? Domingo de Páscoa. E você já provou a pensar como é que foi o seja forte e corajoso que Jesus recebeu antes da crucificação? Gente, foi um grande silêncio. Jesus lá no jardim de Getsêmani, Jesus estava lá, ele sabia o que estava diante dele, né, que ele teria que se entregar, porque Jesus se entregou, ninguém prendeu Jesus, ele se entregou. Ele falou, não, estou aqui, sou eu mesmo, pode me levar. E antes disso, o que Jesus ele sentiu? O que a palavra de Deus diz? Olha o que eu falei para vocês. Angústia. Jesus estava angustiado, no mais alto nível de angústia, que fala que ele estava suando gotas de sangue. Imagina o nível da angústia. Desse jeito. E Jesus estava naquele momento de angústia. Ele fala, Senhor, se possível for, me tira dessa, Senhor. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Foi a forma mais poética que Jesus falou, conversou ali com Deus. E sabe o que Deus falou para ele? Seja forte,
e corajoso. É. Seja forte e corajoso. Ah, mas na minha Bíblia não está escrito isso. Não, mas na tua Bíblia está escrito assim, ó. Entendeu? Jesus não falou, Deus não falou nada. Houve um grande silêncio. E esse silêncio não é um silêncio de quem desampara. O silêncio é o silêncio de quem fortalece. E de que o filho já sabe a resposta, exatamente, né? É angústia. Não, mas... Então, assim, você está angustiado com a tua empresa, você está angustiado no teu casamento, você está angustiado com os teus filhos, você está angustiado com os teus pais, você está angustiado... Quais são... Vamos colocar aqui todas as áreas da sua vida em que a angústia está presente. E essa angústia, ela está presente, mais uma vez falando, não é porque você não sabe o que fazer, é porque você sabe o que precisa ser feito, mas não sabe como. Então, nós precisamos, é o sair para dentro, essa caminhada, essa jornada que a gente te convida através do TAG, é sair para dentro, é poder olhar para dentro e enxergar o que me impede de fazer, o que me impede de ser, de viver. O que me levou a estar aqui onde eu estou, né? Por que eu estou preso nisso? O que está me impedindo? Por que eu fico me boicotando? Você está entendendo? Olhar para dentro e entender a raiz das coisas. Porque só assim que você vai poder se posicionar. Só que é muito interessante. Geralmente a tendência nossa é sempre apontar para o outro, é sempre buscar culpados. E por que isso? Porque dói menos. Dói menos você olhar para o outro, culpar o marido, o ex-marido, a ex-esposa, os filhos, os pais. Dói menos, é mais tranquilo do que você olhar para dentro e falar, tá bom, de tudo que foi feito, o que eu vou fazer diferente? Você viu como que o natural é a gente ter reações infantis? Naturalmente falando, a gente age como criança. A reação infantil é olhar para fora, olhar apontar para o outro. Não quer responsabilidade. Né? Nós temos uma menina linda, 4 anos, você precisa ver como essa menina é esperta. Mas a Liz, se diante de uma situação a gente vem com a Liz e questiona a Liz, quem fez isso? A primeira coisa é o olhinho dela regalar assim, ela olhar para um lado e para o outro, para tipo, quem é que fez isso aqui? Não fui eu. Apontar para fora. Não fui eu. Quem é que fez isso aqui? É apontar para fora. E nós precisamos aprender o quê? A assumir as responsabilidades, a olhar para dentro, a entender que na pandemia, todo o mal que a pandemia pode estar te trazendo, na verdade é uma oportunidade de crescimento. Nossa, mas isso aí parece frase de caminhão. Clichê, isso aí, né? Parece frase de coach. Não, gente, a vida é assim. É assim que funciona. Vou falar para você que a pandemia foi o melhor tempo da minha vida. Nossa, mas que loucura é essa? Cara, tudo começou a transformar a partir da pandemia do ano passado. O que começou? Percepção nova, uma visão nova. Então, meu casamento melhorou, meu relacionamento com a minha filha melhorou, o lado financeiro melhorou. Mas por quê? Porque começou a sobrar? Não, é porque estava faltando. E como estava faltando, a gente precisou rever muita coisa. A gente precisou pegar tudo aquilo que estava debaixo do tapete por tanto tempo, precisou vir à tona para a gente começar a pontuar as coisas, a enxergar as coisas, a assumir as responsabilidades, a se posicionar diferente. Você está confundindo abundância com extravagância. A abundância não é extravagância. A abundância é completude, é se sentir completo. E por que a gente fala de uma vida abundante? É porque é assim que funciona a interação do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. A interação, a construção ali, a tua integridade, ela é construída em cima de transbordar. Lembra? Quer dizer, lembra, alguns já fizeram tag, outros não, mas deixa eu ensinar para você aqui. Nós somos espírito, alma e corpo, certo? Numa hierarquia, eu estou colocando hierarquia, né? O lugar certo. Então, como é que funciona? O meu espírito sendo cheio, ele transborda para a minha alma. A minha alma sendo cheia, ela transborda para o meu corpo. O meu corpo sendo cheio, ele transborda em quê? Em conquista, em resultado, em performance, que a gente gosta dessa palavra. E transborda para os outros, né? E isso é a abundância. E a gente tem falado muito aqui,
a vida abundante, você finalmente encontrar a plenitude que todo ser humano quer, tá? Em realmente olhar para o alto. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Então nós temos que entender a essência dele e então ir atrás disso. E Deus em tudo ele transborda. Ele a todo momento ele transborda. Tudo é propósito, tudo é chamado, tudo em Deus não há nada que ele faça que tenha um nó ali fora do lugar, um ponto fora do lugar. Ele transborda. E é justamente por isso, se você está retendo, né? Se realmente as coisas não estão fluindo na sua vida. Então, por exemplo, vamos supor, você está retido ali em mágoa, está preso, aprisionou, não está fluindo, saiu da essência de Deus, saiu do natural. Transborda. Se você está preso ali em culpa, não está fluindo, saiu da essência, não vai transbordar, não vai chegar à vida plena. Então nós temos que entender que nós somos rios e não represas. As coisas ruins que vêm até nós precisam de ir embora com a mesma velocidade que chegaram. Assim como as coisas boas que chegam até nós precisam também fluírem e transbordar para outras vidas, para outras pessoas. Nós somos rio, nós não somos represa. Então, são todas essas coisas que quando a gente vai lá na nossa criação, vai na nossa Deus, que é a nossa imagem e semelhança, quanto mais próximos a Ele nós somos, mas mais nós estamos próximos da vida plena, da vida abundante que Ele tem para nós. Deixa eu te contar, olha só que legal isso. Então, só para finalizar, até por exemplo, lá em Josué, quando Deus fala, né, para ele ensinar sobre a palavra, para ele estar passando para frente, o que é isso? É transbordar, é o rio. Então, tudo na sua vida, todos os processos, tudo tem que transbordar, tem que fluir. Você não foi feito Se tiver parado, isso. Nas finanças, tudo precisa de ser rio, precisa de fluir. Senão não vai dar certo. A gente estava até falando, por exemplo, das cestas, já vou deixar você falar. Por exemplo, cesta básica, você ajudar o outro. Isso volta para você tá entendendo? É um rio que tá fluindo a todo momento. Inclusive dá tempo, viu, gente? A gente já fechou a compra, muito provavelmente deve estar recebendo hoje, amanhã, todas as cestas. Se você está sentindo de fluir nisso, entra nessa com a gente, embarca nessa com a gente. Tá? Coloque cesta no teu carro, comece a fluir. Porque você vai começar a entender de propósito. Qual que é o teu propósito? É fluir. O teu propósito é multiplicar. O teu propósito é crescer. Transbordar, o teu propósito é transbordar, é servir de inspiração para outros, é servir de resposta para outros, é ser esperança para outros. Esse é o teu propósito. Você pergunta, não, mas aí você só olha para o outro, então, né? Tipo assim, só dá para o outro, dá. Lembrando, Vou parar aqui. Ô perguntinha infantil essa, né? Ô perguntinha de criança isso. Sabe? Criança que pensa desse jeito. Já parou pra pensar nisso? Mas é o outro. Mas é só ele. Mas e eu? E eu? E eu? Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ser mais resolvido. Sabe? A gente tem que se curar. É isso que está te impedindo de fluir. É isso que está te impedindo de transbordar. É o quê? Porque são feridas. São feridas na alma. Feridas, probleminhas, traumas não resolvidos lá atrás, que precisam vir à tona e você resolver, você se posicionar, você, sabe, você assumir essa responsabilidade. Porque senão isso te trava. Você não sai do lugar. Mesmo porque, na verdade, quando a gente tem essa visão infantil, né, de que nós precisamos de receber primeiro, nós temos o direito, eu. Na verdade, é porque ainda não se entendeu a definição de transbordo. Porque quando você transborda, você é cheio e daquilo que você é cheio passa pelas bordas, ou seja, transborda e vai para fora. Você não tem controle. Então, quando realmente eu tenho a visão madura, eu tô tão cheio, que aquilo passa pelas bordas e sai sendo doado, sai passando para todo mundo ao meu redor. Pessoas que você nem imagina. Pessoas que você nem imagina. Você começa a ser resposta para pessoas que você nem imagina. Por quê? Porque Deus começa a fluir através de você. Simples assim. O propósito da vida está nele, gente. Sabe? Eu já vi na internet aí gente dando curso de propósito, sobre propósito, né? Que vai te ensinar. Gente, sabe que quem te ensina sobre propósito é quem te criou.
Sabe quem definiu o propósito desse copo aqui, ó? Foi quem criou o copo. Eu não posso botar bedelho. Verdade, perfeito. Né? Em quem mas peraí, não, mas eu não gostei desse copo aqui. Não, esse copo podia ser melhor. Então faça outro. Faça um copo melhor. E não fique reclamando daquele que fez. Porque senão a gente se torna um chato de plantão, né? É o quê? É o crítico. É aquele que não faz nada e fica botando defeito em tudo que os outros fazem. Ou seja, eu não transbordo e quero impedir que o outro transborde também. Exatamente. A vida ela precisa fluir. E sempre que a gente atrapalha esse processo, a gente fica angustiado. Sempre. Sempre. Meu coração está angustiado. Você está atrapalhando. O problema é aonde? Eu quero que você descubra aonde é que você está atrapalhando. Porque não era para você estar nessa situação mais. A angústia que você está sentindo é porque você está no lugar errado. Porque você está parado no lugar e já era para você estar lá na frente. Tem outra passagem também, né, em Josué, é esse que eu achei que você ia falar. Que é quando Deus vira para Josué e fala assim, gente, eu não entendo por que você não vai e toma posse. O que te impede de tomar posse? O que te impede de ir, fazer, acontecer? O que te impede? A terra, na verdade, a terra já era deles, eles não estavam tomando posse. Não estava tomando posse. Ou seja, eu já te entreguei tudo e você não se posiciona a favor disso? O que está te impedindo? Gente, cada um aqui carrega uma história. Cada um aqui carrega experiências de vida. Todo mundo aqui. Experiências singulares, únicas, que te tornam único nessa terra. Não existe ninguém igual a você. Assim como não existe nenhuma resposta como você para esse momento. Você está entendendo? A verdade é que quem mais nos impede somos nós mesmos. É justamente por isso que tem muita gente que está aqui achando que o inimigo é a pessoa difícil ao lado, que o inimigo é Satanás, que o maior inimigo é Satanás, que o maior inimigo são situações horrorosas nas quais estão passando, sendo que, na verdade, o único que te impede realmente de conquistar, entendeu? De realmente ter a vida abundante que Jesus prometeu para nós, somos nós mesmos. Tem até um filme que ele chamava O Inimigo... Já viu? O Inimigo Mora ao Lado, eu acho que chama. Não, nunca vi. É um filme, chama O Inimigo Mora ao Lado. O que a Carol tá falando para você assim, é que o inimigo mora dentro. Ele não mora ao lado. O inimigo tá dentro. Essa situação é tão interessante, gente, que na situação, por exemplo, lá de Pedro com Jesus, na qual Jesus estava andando sobre as águas em um mar totalmente revolto, né, em um mar totalmente bravo. A única coisa que fez Pedro finalmente começar a afundar, o que foi? Foi o próprio. Quando ele realmente começou a olhar para as ondas. E o medo veio tão forte dentro dele, o desânimo veio tão forte dentro dele, que aí ele começou a afundar. Ou seja, não eram aquelas ondas que estavam bravas ali que fizeram Pedro cair. Foi o próprio, porque Jesus falou para ele, olha para mim, Pedro. Se Pedro tivesse olhado para ele, se eu olho para Jesus, se você olha para Jesus, se você se mantém forte e corajosa, se você se mantém forte e corajoso, se você continua a marchar independente do que está acontecendo, se você mantém o seu olhar fixo no alvo, entendeu? Fixo em Jesus, fixo no propósito. Não interessa as ondas, não interessa o que está acontecendo ao redor. Justamente por isso que a gente fala tanto, olha para dentro e olha para o alto. Por quê? Porque daí as circunstâncias, daí as questões externas param de fazer tanta influência. E lembrando que na situação de Jesus com Pedro, Jesus estava naquele mar, Jesus estava naquele oceano, e repara que as ondas não pararam. Então, muitas das vezes a gente fala assim, nossa, mas a situação não está melhorando, Jesus não está comigo. Sim, Ele está com você. Ele está com você. Ele está em você. Ele está em você, exatamente. Depois que Jesus veio justamente para isso, para que Ele pudesse fazer morada em nós. Então, ou seja, Jesus está andando com você onde quer que você vá.
A única coisa que ele fala é: não olhe para as ondas, olha para mim. Até a Chile, não te impeça, não se boicote, não pare no meio do caminho, não pare de marchar, seja forte e corajoso. Eu até vi que a Shirley colocou aqui que ele teve medo. E até é bom a gente ter uma definição clara do medo. Porque assim, existem 3 coisas que nos fazem fugir do propósito de Deus para nossa vida. Propósito para nossa vida, tá certo? Você lidar bem com isso. Nós fugimos, nós abrimos mão por medo, culpa e vergonha. E naquele momento ali, Pedro, ele teve medo. As ondas, né, vieram e ele teve medo. O erro ali de Pedro foi parar de olhar para quem ele deveria, o único lugar que ele não deveria ter parado de olhar era para quem? Era para Cristo, era para Jesus. Ele olhou para fora. Ele olhou para fora, ele teve medo. O problema não é ter medo, é você entender que esse medo não é ausência. Quer dizer, o medo, deixa eu reformular aqui que minha cabeça foi muito rápida. Coragem, isso que eu ia falar. A coragem não é ausência de medo. Tá certo? Porque às vezes você fica esperando que a coragem seja forte e corajoso. Fala, não, agora eu estou preparado, eu tenho coragem. Eu não tenho mais medo. Não. Coragem não é ausência de medo. Coragem é uma resposta ao medo. Coragem é você avançar no medo. Exato, perfeito. O medo, ele vai estar diante de você. Agora, o que é ser corajoso? É você avançar diante do medo. Entendeu? Eu vou repetir. Coragem, para você anotar isso, não pode esquecer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a sua resposta ao medo. Coragem é você avançar diante dele. Entendeu? Não perdendo o foco daquilo que você nunca pode perder. Que é quem? Que é de quem te salvou, quem te chamou. Quem que te chamou? Quem que te propôs isso? Quem te propôs a conquista? Quem te propôs a andar sobre as águas? Ah, foi ele? Cara, eu tô com medo, mas nele eu avanço diante do meu medo. A dona Shirley ainda falou bem também. É também a ausência de fé, porque quando você tem fé, você tem a certeza, mesmo sem ver as coisas ao seu redor. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Exatamente. Então, quando a gente tem fé, quando a gente olha para o alto, quando a gente olha para os olhos do nosso Criador, tudo o que está acontecendo ao redor não interessa. Porque ele é um ponto fixo, ele é o ponto forte, ele é a rocha, ele é o inabalável, entendeu? Então, se ele é inabalável, não interessa se tudo ao redor está abalando. O seu ponto fixo, o seu norte, o seu alvo, ele está ali. Então, que assim, é outra coisa que é muito interessante, porque muitas das vezes a gente fica olhando para pessoas fortes, a gente olha para pessoas fortes ao redor de nós e a gente pensa que essas pessoas não sentem medo, não sentem vergonha, não sentem culpa, não sentem, enfim, seja qual for o sentimento ruim que você imaginar aí, e que às vezes está aí forte dentro de você. Posso te falar uma coisa? Os fortes não são esses. Os fortes são os que não desistem. Os fortes são os que não param. Os fortes são os que marcham mesmo quando tudo está difícil. Que cai e levanta. Cai e levanta. Então, realmente, o problema não é cair. O problema é ficar ali parado. Então, caiu, levanta. Simples. A gente não fala isso para um bebê? Caiu, levanta. Da mesma forma, Deus fala para nós como filhos, né? Caiu, meu filho. Levanta. Continua a marchar. Então, os fortes são esses, que realmente marcham, mesmo quando tudo está difícil. Que calam as vozes internas. Que calam as vozes que falam que não vai dar. Que calam as propostas que se contrastam com o propósito. Entendeu? O propósito ele tem que vir na frente. Ele tem que vir na frente. Uma proposta nunca pode ser mais forte do que o teu propósito. É tão louco isso, que a gente começou as 8 semanas, que está finalizando hoje, a gente começou falando aqui para você, cale as vozes internas. E não foi à toa que a gente colocou isso logo de cara, não. Porque isso é o que mais está presente na gente, é a forma da gente poder desafiar a nossa alma, é usar a nossa inteligência emocional. É o quê? As vozes internas, elas vão vir.
As vozes negativas, as vozes do vitimismo, as vozes da desistência, as vozes do eu não dou conta, eu não fui feito para isso, sabe? Vou dormir mais um pouquinho. Essas vozes virão. E as propostas virão junto com elas. Proposta de larga disso, não precisa disso, para que isso? Ninguém valoriza isso, ninguém tá vendo, ninguém te ama, ninguém te quer. Essas vozes virão. Mas sabe o que Jesus nos ensina? Que essas vozes, elas precisam ser combatidas de imediato. É o que eu ia falar agora. Então, por favor. Não, é porque é muito interessante isso, gente. Porque é o seguinte, Jesus, quando ele estava lá no deserto, reparem vocês que vozes começaram a vir para ele. Vozes de tentação, vozes de fome, de fraqueza, né? Vozes vozes internas. E muitas das vezes tem hora que a gente inclusive fala, não é Satanás que está trazendo essas vozes para mim. Mas essas vozes, elas só vêm se elas encontram ressonância na sua alma, entendeu? Não sei se vocês entendem a palavra ressonância, mas enfim, se elas encontram uma brecha ali. Ou seja, Jesus, naquele momento, ele foi bombardeado por vozes. E repara você o que ele fez. Ele simplesmente negou todas. Rebateu de imediato. Ele simplesmente rebateu todas. Então, o que Jesus nos ensinou ali naquele deserto? Meus filhos, as vozes virão. Mas você precisa rebatê-las todas. Outro dia desse eu ainda estava conversando com uma pessoa e a pessoa ainda falou assim, nossa, eu estou muito triste, eu estou muito abatida, eu estou aqui no silêncio de Deus. E na hora o Espírito Santo ainda falou forte comigo, falou assim, fala para ela que não é silêncio de Deus, não. É para ela abrir a boca e rebater essas vozes todas. Assim como eu fiz naquele deserto, eu quero que vocês rebatam as vozes de fracasso, rebatam as vozes de medo, rebatam as vozes de pânico, rebatam as vozes de tristeza, de solidão, de culpa, seja o que for, rebata. Abra a sua boca e negue. Fale palavras ao contrário, fale coisas que são as verdades de Deus para a nossa vida. Nós somos quem Deus diz que nós somos. E muitas das vezes, inclusive, nós mesmos nos sabotamos e deixamos que essas vozes fiquem fortes demais, fiquem altas demais dentro de nós. Lembrando que às vezes, por exemplo, são vozes inclusive de tadinho de mim, ou vozes de, nossa, eu sempre fui tão protegido, e agora tá tudo isso acontecendo, sabe? Posso te falar? Rebate essas vozes. De imediato. Você é forte, você foi feito para ser uma pessoa forte, inabalável em Deus. Então rebate essas vozes, coitadinho de mim, nada. Eu vou marchar, eu vou conquistar isso aqui tudo, eu vou ter a vida abundante que Deus tem para mim, é agora. Deus quer essa atitude forte em nós. Então, assim, aprenda, não há silêncio diante de vozes ruins dentro de nós, de vozes que nos fazem parar. Não espere Deus resolver isso por você. Deus nos chama a nós mesmos controlarmos as nossas emoções. Deus nos chama a nós mesmos renovar a nossa mente. Lembra que Paulo fala? E para que renovar a mente? Para que nós experimentemos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, ou seja, você só vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus se você começar de uma vez por todas a controlar suas emoções. Se você começar de uma vez por todas a rebater essas vozes dentro de você. Se de uma vez por todas você começar a aprender o que Jesus nos ensinou nesse deserto. Ele não quer que você silencie de nada, diante de nada. Ele quer que, pelo contrário, você fale, você declare, e inclusive para você mesmo. Porque lembra? O seu maior inimigo é você mesmo. É o único que pode te fazer parar. Porque a promessa é que Deus ele está com você onde quer que você vá. Está lá em Josué 1. Se você quiser, leia isso todos os dias. Então a promessa é que Deus está conosco onde quer que a gente vá. O único que pode me impedir de ter essa vida que Ele já conquistou para mim sou eu mesmo. Então, lembra de Jesus naquele deserto. Toda vez que você estiver caído, toda vez que estiver querendo desistir, toda vez que estiver querendo desanimar, toda vez que as emoções estiverem profundas demais, você estiver querendo se entregar, lembra de Jesus.
Em nenhum momento ele se entregou. Pelo contrário, ele rebateu todas as vozes. E isso é você transformar inconformismo em combustível. É isso. Exatamente. É isso. É você se conformar com a situação que você está hoje. E fazer disso um combustível para te impulsionar para muito longe dela. E Jesus, gente, tem uma passagem que Paulo fala que Jesus, ele abriu mão de ser Deus para ser homem, para vir e morrer no nosso lugar. Sabe o momento que Jesus ele abriu mão de ser Deus? Não foi no momento que ele nasceu, não. Foi lá no deserto. Lá no deserto, quando ele estava lá jejuando por 40 dias e 40 noites, o corpo estava fraco, ok? Pensa nisso. E qual foi a primeira voz que veio para ele? Pô, peraí, cara, você é Deus. Transforma essa pedra em pão aí e come. Nesse momento, Jesus abriu mão de ser Deus. Nesse momento. Nesse momento, ele vira e fala, não, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Pum! Na hora. Ele rebateu essa voz. Na hora, ele rebateu. Falou, não, eu não estou aqui para isso. Eu não vim aqui para ser Deus. Eu vim aqui para ser homem. Eu vim Voltou aqui ao propósito. Exatamente. Eu vim aqui para cumprir o meu propósito como homem. Então eu não sou. Eu não vou transformar. Eu não preciso. Eu preciso da palavra. A palavra é que me alimenta. É a palavra que diz quem eu sou. É o que Deus diz a meu respeito que me motiva. Exatamente. Negócio que às vezes a gente lê aquela passagem, a gente fica imaginando o diabinho ali, né? O chifrudo aparecendo ali, falando, não sei o que, num diálogo. Não, isso acontece com você todos os dias. São as vozes que vêm. São as vozes que vêm para tentar distorcer a sua identidade. Para tentar provar para você que você é aquilo que você não é, nunca foi. Exato. Então é a hora que você precisa rebater. E a melhor forma de rebater... Eita, tá na hora. A melhor forma de rebater é como? Palavra. Se alimente da palavra. Alimente teu espírito. Sabe? Cure a tua alma. Transforme a tua alma. Traga cura para ela. E fortaleça teu corpo. Tá certo? Que Deus abençoe muito você. Infelizmente o tempo acabou. As nossas semanas do Desafio de Vida Abundante chegam ao fim agora, mas o TAI começa na quarta-feira, tá? Então a gente espera, a gente está super ansioso por essa turma. Vai ser forte, vai ser bombástico. Muita transformação, muito crescimento, muito confronto. Então se preparem, se inscrevam, convide os seus amigos. Ainda dá tempo, acho que a gente ainda tem algumas vagas. Se eu não me engano, a gente tem poucas vagas. Mas enfim, eu acho que até hoje, amanhã já acabou. Então corra, pega essa vaga, esse momento é teu, tá bom? Depois, gente, a gente ia fazer isso hoje, mas depois vocês voltem lá no Instagram. Então vai conseguir gravar isso aqui. E dê uma olhada, viu? Nas nossas metas anteriores. Reveja, tá bom? O nosso tempo tá acabando. Beijão pra você, Deus te abençoe. Quarta-feira, 8h30 da noite, estamos juntos, hein? Beijão. Não marca nada não. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.